Se tem um livro que é de suma importância na cronologia oficial de Star Wars, esse é Legado de Sangue. O livro conta a história da princesa Leia logo depois dos acontecimentos da queda do Império e como ela carrega o peso de ser filha de Darth Vader e também lidando com as situações corriqueiras do Senado. É esse livro aqui que a gente está falando. Apertem os cintos que você acaba de entrar no hiperespaço. Legado de Sangue é um livro lançado pela editora Aleph aqui no Brasil e foi escrito pela Claudia Gray. A escritora também ela fez outro livro de Star Wars também muito bom no canon, que se chama Estrelas Perdidas. A história se passa 6 anos antes de Despertar da Força e tem a princesa Leia como a protagonista. Ela se torna uma influente senadora da Nova República, mas essa Nova República ainda está um pouco frágil, porque ela ainda não sabe o que fazer depois da queda do Império, e a Leia é o principal artifício para que a democracia retome para a galáxia. E nesse meio tempo surge a informação de que algumas facções criminosas voltaram e estão retomando as atividades com tráfico e escravidão, mais precisamente em Ryloth. E é aí que a princesa Leia encontra a oportunidade de fazer alguma coisa e botar a mão na massa. Depois de muito tempo de inatividade só lidando com questões políticas, ela resolve entrar na investigação de forma prática para tentar inibir esse tipo de atividade na galáxia. Mas na real, ela não contava era que o Senado aceitasse essa investigação, desde que um dos seus maiores rivais dentro da política, o Ransom Casterfo, participasse dessa investigação junto com ela. E isso causa um atrito entre os dois e também entre as oposições dos populistas e o dos conservadores. E além disso, ela também precisa enfrentar os fantasmas do passado, a sua paternidade com Darth Vader e a ausência de Han, Luke e seu filho Ben. O Luke e o Ben estão realizando o treinamento Jedi e o Han tá por aí fazendo as suas corridas de caça. Esse pra mim foi um dos melhores livros de canon até agora lançados. A escrita dela é muito fácil de se ler, ela alterna entre a terceira e a primeira pessoa, ela traz a Leia para observar todo esse ambiente, todo esse cenário de que está acontecendo. Então todos os personagens têm o seu ponto de vista, mas o foco é na princesa Leia. E eu acredito que era o que estava faltando nesse cenário todo, um livro totalmente focado na princesa Leia e passando de algumas missões que trouxesse também alguma informação relevante para o futuro dos filmes. E uma das coisas que eu mais gosto nesses livros novos canon que mostram depois da queda do Império é como eles tratam a política. A política ela movimenta Star Wars desde o começo e nos livros não é nada diferente. Eles trazem um lado sujo, o lado corrupto, e eles trazem algumas visões políticas que casam exatamente com o nosso mundo, elas conversam com o nosso mundo atual. E isso é muito bom, você conversa diretamente com a linguagem que a gente está acostumado a ver nos dias atuais, na nossa realidade, e transfere isso para Star Wars. E como o filme tem muita informação, tem muita coisa e tem pouco tempo, os livros eles têm o trabalho de aprofundar os nossos personagens que a gente conhece nos filmes. Então, a Leia, por exemplo, é perfeita. A gente tem um aprofundamento da Leia que a gente nunca havia visto antes. Todas as suas angústias, todas as suas dúvidas, a forma como ela trata a saudade do Han, a forma como ela trata a saudade do Ben, do filho dela, ainda sem saber da notícia, ou ainda não aconteceu no livro, por exemplo, é perfeita. Então a gente tem um aprofundamento muito grande da personagem, que era a cereja do bolo. Legado de Sangue é o livro que faltava pra gente complementar o nosso amor pela princesa Leia. Isso pra mim é maravilhoso. A gente tem outros personagens também que se destacam. O próprio Ransom Casterfo, que é o rival da Leia no livro, ele tem um flerte muito interessante com o Império. Ele é meio que um saudosista do Império em algumas partes, mas ao mesmo tempo ele também tem alguns traumas do que o Império causou pra família dele. Isso é muito legal você ver na posição política dele, na visão política que ele tem, que é totalmente o contrário da Leia. Eles são de oposições, mas ao mesmo tempo eles têm alguns conceitos que se casam. Então você percebe que por mais rivais que eles sejam, o pensamento pode surgir de muitas formas e até mesmo os opostos podem criar uma sinergia para fazer as coisas funcionarem. Então o personagem do Ransom é muito legal, a relação que ele tem do Império é bem interessante. E tem outros personagens também, e algumas participações especiais, como a do Han Solo, alguns easter eggs interessantes, porque em um determinado momento dizem pra Leia que ela é conhecida como a matadora de Hutts, né? Porque tem a filmagem dela matando o Jabba. Então tem algumas coisas bem legais pra quem é fã. Também pra quem não é fã, eu acho que é um grande início
para entrar nessa vida de livros e universo expandido de Star Wars. Eu volto a repetir que esse é um dos livros mais importantes da cronologia Star Wars, é um dos livros mais importantes para a cronologia canon e vai ajudar a entender algumas coisas que aconteceram em O Despertar da Força e em Os Últimos Jedi também. Além disso, ele é um livro muito maduro. Alguns vão reclamar de que não tem muita ação, tem muita política, ele é muito mais diálogo. Como eu disse, a Claudia Gray ela tem uma forma muito fácil de escrever, então é muito mais fácil de digerir as informações, e por mais que não tenha muita ação, a política e os diálogos são muito bons, e os acontecimentos são de suma importância para entender algumas coisas do Despertar da Força e Os Últimos Jedi. Por exemplo, como a criação da Resistência e até mesmo da Primeira Ordem. A Primeira Ordem ela começa a dar os seus primeiros passos. Inclusive, o diretor Rian Johnson de Os Últimos Jedi, ele ajudou a Claudia Gray a decidir alguns rumos da história. Então, você vê que as coisas são muito bem casadas, você vê que as coisas estão muito bem aliadas. E isso é muito importante, né? Legado de Sangue tem tudo aquilo que a gente gosta de Star Wars e mais um pouco. É um dos livros mais adultos do canon e também é um dos livros mais importantes e essenciais para quem é fã da saga. Com algumas curiosidades, informações e algumas coisas interessantes sobre o passado da saga e o que pode acontecer no futuro dela. Ele tem disputas políticas, diálogos incríveis, alguma ação, sim, tem ação também, e tem muita reviravolta, que vai querer fazer você ler cada vez mais porque você vai ficar instigado. E ele é relativamente curto, ele só tem 360 páginas. Mesmo a gente vendo a Leia em mais um filme, eu acredito que esse livro seja a principal despedida nossa da personagem. É a despedida definitiva da nossa General Organa e da nossa Princesa Leia. Eu acho que é essencial, é a forma de que você vai assistir os filmes com uma outra visão sobre a personagem. É a nossa cereja do bolo e a grande despedida da Carrie Fisher, por que não? Antes de você fechar o vídeo, eu tenho uma informação muito importante para você. Você quer levar Marcas da Guerra e Dívida de Honra, dois livros muito importantes para a saga de Star Wars, para casa? Então, entra lá no nosso Facebook, na página Canal Hiperespaço, e lá vai ter todas as informações para você ganhar esses dois livros. Os dois fazem parte da trilogia Aftermath, e são de suma importância para a cronologia de Star Wars. Então, se você quer levar eles para casa, não esquece, entra no nosso Facebook e veja as regras. Valendo? Obrigado por assistir e que a força esteja sempre com você.